O que acontece quando uma herdeira cruel humilha um menino pobre que só queria ler? Valentina não sabia que um simples zelador observava tudo em silêncio. O que ele fez a seguir transformou o destino de toda a cidade e revelou uma verdade oculta por décadas. Você não vai acreditar como essa história terminou. No coração pulsante de um luxuoso shopping center em Curitiba, onde o brilho do mármore reflete a vaidade humana, a arrogante Valentina, herdeira de uma rede de joalherias de renome, folheia com desdém um livro de arte importado. O preço na etiqueta marca R$ 850, um valor que ela gasta sem piscar. Ao seu lado, o pequeno Tiago, de apenas 9 anos, observa com olhos brilhantes. Ele usa chinelos gastos e uma camiseta desbotada pelo sol da periferia. Com o coração acelerado, o menino estica a mão trêmula para tocar a capa colorida de um livro de fábulas. Valentina, porém, afasta o objeto com um gesto brusco de nojo. Ela dispara em voz alta para que todos ouçam. Livros são apenas para quem tem dinheiro, não para quem cheira a lixo. O segurança do local se aproxima rapidamente para expulsar a criança, sob o olhar de desprezo dos clientes que tomam cafés caros ao redor. Tiago baixa a cabeça, sentindo o peso esmagador da humilhação pública, enquanto as lágrimas quentes escorrem pelo seu rosto sujo de poeira. Valentina ri e joga uma moeda de 50 centavos no chão, dizendo que ele deveria comprar pão em vez de sonhar com sabedoria. Entre a multidão, um homem simples com uniforme de zelador observa tudo em silêncio absoluto, segurando apenas uma vassoura e um pano. Você já se sentiu invisível diante daqueles que pensam que o dinheiro compra a alma? Tiago não é um mendigo por escolha, mas o pilar de uma casa que desmorona na periferia da cidade grande. Sua mãe, Lúcia, trabalhou por 15 anos como uma costureira dedicada e talentosa, mas uma artrite severa deformou suas mãos de forma cruel. Agora, ela não consegue sequer segurar uma agulha para remendar as próprias roupas. Tiago passa as tardes catando materiais recicláveis para ajudar a comprar os remédios de R$ 120 que sua mãe precisa todos os meses. Apesar da fome constante, o menino guarda cada pequeno papel que encontra nas ruas para tentar desenhar e aprender a ler sozinho, sempre à luz de velas quando a energia acaba. Lúcia sempre ensinou ao filho que a dignidade não se compra em lojas de grife e que a maior riqueza é a fé que carregam no peito. O sonho de Tiago era apenas conseguir ler uma história para alegrar as noites de dor de sua mãe, que vive em uma cama de ferro. Ele acredita piamente que o conhecimento é a única escada capaz de tirá-los daquele barraco de madeira úmido. Neste exato momento, a injustiça parece triunfar sobre a inocência de uma criança que só queria aprender. Se você acredita que a verdadeira justiça não vem dos homens, mas de Deus, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar como a verdade se revelará nesta história. A vida de Tiago atinge o ponto de ruptura total, quando o seu modesto carrinho de recicláveis é atropelado e destruído por um carro de luxo. O motorista nem sequer parou para ver o estrago. Sem o seu carrinho, ele perde sua única fonte de renda, e a dívida do aluguel chega a R$ 1.200. O proprietário do barraco já ameaçou despejá-los em apenas 3 dias. Para piorar a situação desesperadora, a saúde de Lúcia piora drasticamente e os remédios acabam por completo. Ela agora enfrenta uma febre alta e dores insuportáveis que a fazem gemer em silêncio. Valentina, por outro lado, expande seus negócios gananciosos e planeja uma festa de gala para inaugurar sua 10ª loja de joias. Ela ignora todos os apelos de caridade que chegam à sua mesa luxuosa com um sorriso de superioridade. O mundo parece ter fechado todas as portas para a pequena família, e a chuva torrencial de Curitiba começa a invadir o telhado furado do barraco. Tiago olha para as mãos vazias e sente que falhou com a única pessoa que o ama neste mundo cruel. Será que o clamor dos humildes será finalmente ouvido pelo céu? Naquela noite fria e implacável, Tiago senta-se no degrau de pedra de uma antiga igreja, longe do brilho artificial do shopping. Ele sente-se completamente invisível para Deus e para os homens, como se fosse apenas uma sombra na calçada. O silêncio da noite curitibana é interrompido apenas pelo som constante da chuva batendo no asfalto e pelo ronco dolorido de seu estômago, que está vazio há mais de 24 horas. Ele fecha os olhos cansados e faz uma oração curta, sem palavras articuladas. Apenas um suspiro de alma que pede desesperadamente um fim para o sofrimento de sua mãe.
A sensação de abandono é absoluta e paralisante. É como se o céu acima dele fosse feito de bronze pesado e todas as estrelas do universo tivessem sido apagadas por uma mão cruel. Tiago não tem mais lágrimas para chorar. Suas fontes secaram sob o sol da humilhação. Ele decide, em um momento de dor extrema, que amanhã entregará as chaves do barraco ao proprietário e aceitará o destino de viver debaixo de uma ponte fria. O desespero silencioso consome o coração da criança, que se encolhe em posição fetal para tentar manter o pouco calor que ainda resta em seu corpo pequeno e frágil. De repente, um homem vestindo uma jaqueta de couro simples, com o rosto marcado pelo tempo e mãos calejadas pelo trabalho, senta-se calmamente ao lado de Tiago, no degrau gélido. Ele não pede esmola e não faz perguntas invasivas. Em vez disso, ele oferece ao menino metade de um pão caseiro ainda quente, que exala um perfume doce de mel e canela. É um cheiro que Tiago nunca sentiu antes em sua vida de privações. O estranho chama Tiago pelo seu nome próprio, com uma doçura que o assusta, pois o menino nunca se apresentou a ninguém ali. O homem começa a falar sobre a beleza oculta das estrelas que continuam brilhando, mesmo escondidas atrás das nuvens carregadas de tempestade. Ele diz com uma voz profunda, que parece vibrar no peito de Tiago: Tiago, as páginas mais bonitas da vida não são compradas com ouro ou joias, mas são escritas com a tinta invisível da persistência e da fé. O homem então retira de sua mochila um pequeno livro antigo, com capa de couro desgastado, e explica ao menino que o conhecimento é uma luz interior que ninguém, por mais rico que seja, pode apagar. Neste momento, uma paz inexplicável e sobrenatural começa a emanar daquele desconhecido. Tiago sente como se o frio cortante da noite tivesse desaparecido instantaneamente, substituído por um calor reconfortante que invade seus ossos. O estranho sorri com um olhar de pura compaixão e entrega ao menino um envelope pardo, fechado com cuidado. Ele diz que é um presente de um velho amigo de sua mãe, alguém que nunca a esqueceu nos momentos de aflição. Tiago hesita, mas suas mãos aceitam o presente como se fosse um tesouro sagrado. Você já sentiu que, no momento mais escuro da sua vida, uma mão estendida mudou tudo o que você acreditava sobre o mundo? Se você crê que Deus envia anjos em momentos de desespero para nos resgatar, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se para ver como essa semente de esperança vai florescer. Ao abrir o envelope sob a luz amarelada de um poste de luz antigo, as mãos de Tiago começam a tremer violentamente. Lá dentro, ele encontra algo que parece impossível: um título de propriedade legítimo e o recibo de quitação total de todas as dívidas acumuladas de sua família. O valor totaliza exatamente a quantia que eles deviam ao dono do barraco, até o último centavo de juro. O coração do menino dispara de alegria e confusão. Ao olhar rapidamente para trás para agradecer ao homem da jaqueta de couro, Tiago percebe com choque que o degrau está vazio. O estranho desapareceu completamente na escuridão da rua, sem deixar rastro de passos, deixando apenas um leve e persistente perfume de nardo pairando no ar úmido. No dia seguinte, logo cedo, um advogado bem vestido bate à porta do barraco de madeira. Ele traz consigo documentos oficiais e explica que um doador anônimo comprou uma pequena casa de alvenaria em um bairro seguro para eles. Além disso, o benfeitor abriu uma conta bancária dedicada exclusivamente ao tratamento médico de Lúcia. O tratamento começa imediatamente, com enfermeiros visitando o barraco para cuidar da febre dela. Para a surpresa de todos os especialistas, as mãos de Lúcia, antes travadas pela artrite, começam a mostrar sinais milagrosos de recuperação que a medicina não consegue explicar prontamente. Tiago, curioso, abre o livro de couro que o estranho lhe deu naquela noite. Na última página, escondida entre as fibras do papel antigo, ele descobre uma nota promissória original assinada pelo falecido pai de Valentina. O documento reconhece uma dívida moral e financeira gigantesca com a família de Tiago, algo que foi escondido por décadas. A verdade, guardada pelo tempo, agora está nas mãos de uma criança que o mundo tentou silenciar. Tiago percebe que aquele encontro no degrau da igreja não foi por acaso, mas o início de uma justiça que ultrapassa a compreensão humana. Semanas depois, o sol forte de Curitiba reflete no vidro temperado das torres empresariais, mas o clima no centro da cidade é de uma expectativa tensa e silenciosa. Valentina,
Alheia à tempestade que se forma nos bastidores do judiciário, organiza um leilão beneficente de gala em um dos clubes mais exclusivos da capital paranaense. O evento é uma vitrine de hipocrisia, projetado para ostentar sua suposta generosidade diante da elite empresarial e política da cidade. Ela caminha pelo salão com um vestido que custa o preço de 10 casas populares, exibindo um colar de diamantes que brilha como gelo sob as luzes de cristal. No entanto, a porta principal do salão se abre e o silêncio cai como uma cortina pesada sobre os convidados. Tiago entra no recinto, não mais como o menino invisível de chinelos sujos, mas com a postura erguida de quem recuperou sua humanidade. Ele está limpo, vestindo roupas simples, porém impecáveis, e caminha com uma calma que intimida os presentes. Ao seu lado, o advogado que recebeu a missão de defender sua causa carrega uma pasta de couro contendo o documento histórico que mudará o destino de todos naquela sala. A verdade começa a vazar como água por uma represa rachada, impossível de ser contida por mentiras ou dinheiro. O documento encontrado no livro de couro é uma confissão detalhada. O império de joalherias de Valentina foi construído sobre uma fraude financeira cruel, cometida pelo pai dela contra o avô de Tiago há mais de 40 anos. O avô do menino fora o verdadeiro mestre artesão e sócio majoritário que morreu na miséria após ser roubado e silenciado por ameaças. O escândalo explode publicamente em questão de minutos, conforme o advogado apresenta as provas aos oficiais presentes e à imprensa que cobria o leilão. Valentina sente o chão desaparecer sob seus pés calçados em sapatos de marca. Em um instante de pânico, ela vê suas contas bancárias serem bloqueadas por ordens judiciais e sua reputação, construída sobre o sofrimento alheio, ser despedaçada pela mesma sociedade que a idolatrava minutos antes. Ela tenta humilhar Tiago uma última vez, gritando diante das câmeras que ele é um impostor e um aproveitador de favelas. Mas o menino apenas a olha com uma compaixão profunda e silenciosa, sem levantar a voz ou proferir uma única ofensa. Ele não exige vingança ou a prisão imediata da mulher. Ele exige apenas a restituição do que é justo para que sua mãe e outras famílias prejudicadas possam finalmente ter paz. Valentina termina o evento sozinha no palco iluminado, enquanto os convidados se retiram apressadamente para evitar o contágio do escândalo. Ela percebe, com um calafrio na alma, que sua arrogância a deixou sem absolutamente nada. Nem amigos verdadeiros, nem família leal, nem a paz que o dinheiro nunca pôde comprar. Enquanto ela chora lágrimas de fúria e solidão, Tiago sai do salão e encontra, parado junto à porta lateral, o mesmo zelador que o observara no shopping semanas atrás. O homem não diz nada, apenas faz um leve sinal de cabeça em sinal de aprovação e aponta para o horizonte, onde a luz do entardecer doura as árvores da praça. Você já viu alguém cair de um pedestal de orgulho, enquanto aquele que foi humilhado era exaltado pela verdade? Se você acredita que a justiça de Deus tarda, mas nunca falha em revelar a escuridão dos corações, deixe seu like e inscreva-se para fortalecer nossa comunidade de fé. Tiago e Lúcia, agora vivendo com o conforto que lhes foi negado por décadas, não usam a nova fortuna para ostentação barata. Eles transformam sua nova e sólida casa de alvenaria em um centro comunitário vibrante chamado A Casa do Livro. É um refúgio seguro onde crianças pobres da periferia podem entrar, sentar-se em poltronas macias e ler qualquer livro que desejarem, totalmente de graça. Lúcia, cujas mãos recuperaram a firmeza após o tratamento médico financiado pelo misterioso doador, agora dedica suas manhãs a ensinar a arte da costura e do design para mulheres desempregadas da comunidade, devolvendo-lhes a dignidade do trabalho. Tiago tornou-se um estudante exemplar na melhor escola da cidade, mas nunca esquece de onde veio. Ele sempre carrega consigo o livro de couro desgastado que recebeu naquela noite de chuva no degrau da igreja. Ele frequentemente para nas ruas para conversar com zeladores, garis e trabalhadores humildes, lembrando-se vividamente de que a divindade muitas vezes escolhe vestir roupas simples e calejadas para caminhar entre nós. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque, Tiago avista uma mulher sentada em um banco, vestindo roupas simples e com um olhar perdido de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Era Valentina, agora trabalhando em uma biblioteca pública municipal
para cumprir suas penas de serviço comunitário e pagar suas vastas dívidas sociais. Tiago aproxima-se dela sem qualquer rancor ou sinal de triunfo. Ele retira um livro novo de sua mochila e o oferece a ela como um presente, com um sorriso sincero. Valentina olha para o livro e depois para o menino. E pela primeira vez em sua vida de gelo, uma lágrima de arrependimento sincero escorre por seu rosto. A história termina com a imagem de Tiago lendo em voz alta para um grupo de crianças atentas na biblioteca, enquanto ao fundo, através da janela, o mesmo homem da jaqueta de couro caminha calmamente pelo gramado do parque, desaparecendo suavemente na luz dourada do pôr do sol. A lição fica gravada no coração de todos que presenciaram essa jornada. O céu ouve cada clamor dos humildes em segredo, e a verdadeira riqueza é aquela que o dinheiro não pode comprar, o tempo não pode apagar, e a traça não pode destruir. A justiça não foi feita com fogo, mas com a luz da verdade que brilha mais forte que qualquer diamante. Se esta história tocou o seu coração e lembrou você de que Deus vê cada lágrima e age no momento perfeito para honrar os justos, apoie este vídeo com seu like, inscreva-se no canal para mais mensagens de esperança e escreva nos comentários a palavra justiça, se você também confia que o Senhor é o escudo dos humildes. Passados alguns meses da inauguração da Casa do Livro, a rotina de Tiago transformou-se em um testemunho vivo de superação e bondade. Ele acorda todos os dias com o som dos pássaros no jardim da nova casa, algo que o silêncio fúnebre do antigo barraco nunca permitia. Sua mãe, Lúcia, agora caminha com leveza, e suas mãos, antes presas pela dor, deslizam sobre os tecidos finos com uma maestria renovada. No entanto, Tiago sente que sua missão ainda não está completa, apenas com o conforto material que recebeu. Ele passa as tardes na biblioteca do centro comunitário, ajudando outras crianças que chegam com o mesmo olhar de fome e esperança que ele carregava. O livro de couro que recebeu do estranho permanece sobre sua mesa, sempre aberto em páginas que falam sobre o valor da alma humana. Tiago percebe que muitas famílias ainda sofrem sob o domínio de pessoas como Valentina, que usam o poder para esmagar os pequenos. Ele decide que o centro não será apenas um lugar de leitura, mas um refúgio jurídico e social para os injustiçados da região. A fama da Casa do Livro cresce tanto que atrai a atenção de jornalistas e autoridades. Mas Tiago mantém a mesma humildade do zelador que o salvou na noite fria da igreja. Um dia, enquanto organizava as prateleiras de literatura brasileira, Tiago recebe uma visita inesperada que faz seu coração acelerar de forma estranha. Era um antigo funcionário de Valentina, um homem chamado Marcos, que fora demitido sem direitos após trabalhar 20 anos nas joalherias. Ele traz consigo pastas repletas de provas de outras fraudes e abusos cometidos pela família herdeira contra dezenas de operários humildes. Tiago ouve cada palavra de Marcos com uma atenção profunda, sentindo a dor de cada família que foi silenciada pelo medo. Ele compreende que o documento que encontrou no livro de couro era apenas a ponta de um iceberg de corrupção e maldade. O menino olha para o símbolo de sua jornada, o pequeno relógio de bolso que pertencera ao seu avô e que ele recuperou no leilão. O relógio, que antes estava parado, agora marca os segundos com uma precisão reconfortante, simbolizando que o tempo da justiça plena finalmente chegou. Tiago sabe que enfrentar esses segredos trará novos desafios, mas ele não sente mais medo, pois sabe que não caminha sozinho pelas ruas da cidade. Você já sentiu que sua vitória só teria sentido se você pudesse estender a mão e puxar outros que ainda estão na escuridão? Se você acredita que o propósito da nossa bênção é ser canal de justiça para o próximo, deixe seu like e inscreva-se para fortalecer essa corrente de fé. Tiago decide organizar uma reunião aberta na Casa do Livro para que todos os ex-funcionários prejudicados possam contar suas histórias e buscar reparação legal. A notícia se espalha como fogo pela periferia de Curitiba e, em pouco tempo, centenas de pessoas se reúnem no pátio do centro comunitário. Valentina, sabendo da movimentação e temendo perder o pouco que lhe restava de influência, envia advogados para tentar intimidar o grupo com ameaças de processos por calúnia. No auge da tensão, quando o medo começa a sussurrar novamente nos ouvidos dos trabalhadores, um silêncio repentino toma conta do ambiente. Um homem vestido com uma calça jeans simples e uma camisa de algodão branca
entra no pátio sem ser notado inicialmente. Ele caminha até o centro da roda e coloca a mão suavemente no ombro de Tiago, que sente uma onda de coragem percorrer todo o seu corpo. O homem não diz uma palavra agressiva aos advogados, mas seu olhar carrega uma autoridade tão pura que os homens de terno baixam a cabeça e guardam seus papéis de ameaça. A presença daquele estranho, que Tiago reconhece imediatamente como o doador do pão e do livro, dissipa toda a névoa de intimidação que pairava no ar. A reunião prossegue com uma paz sobrenatural, e cada relato de injustiça é anotado para compor um novo processo coletivo que promete mudar a história trabalhista da região. Tiago observa o homem da camisa branca se afastar lentamente em direção à saída, misturando-se aos moradores que saíam esperançosos. Antes de desaparecer, o estranho para diante de um canteiro de flores que Lúcia plantara e toca em uma rosa murcha, que instantaneamente recupera sua cor e vigor. Tiago corre para tentar falar com ele, querendo agradecer por tudo, mas o homem apenas aponta para as crianças que começavam a ler os livros nas mesas da biblioteca. A mensagem é clara. A gratidão deve se transformar em serviço contínuo aos menores. Naquela noite, ao deitar-se, Tiago olha para o teto de alvenaria e agradece não apenas pela casa nova, mas pela força de não ter se tornado arrogante como seus antigos opressores. A verdadeira transformação estava ocorrendo dentro de cada pessoa que passava pelo portão da Casa do Livro, onde a verdade finalmente encontrou morada permanente. A transformação na vida de Tiago e Lúcia atraiu não apenas esperança, mas também a sombra da inveja daqueles que ainda se apegavam ao antigo sistema de poder. Valentina, agora reduzida a uma vida de limitações que ela mesma costumava ridicularizar, observava de longe o crescimento da Casa do Livro com um misto de amargura e incredulidade. Em sua mente obscurecida pelo orgulho, ela não conseguia aceitar que um menino que outrora humilhara publicamente fosse agora o centro de uma revolução silenciosa de dignidade. Ela começou a frequentar os arredores do centro comunitário, escondida sob lenços e óculos escuros, tentando encontrar qualquer falha ou deslize que pudesse usar para destruir a reputação de Tiago. No entanto, o que ela via a deixava cada vez mais confusa. Ela via crianças que antes vagavam sem rumo, agora sentadas em círculos, rindo e discutindo histórias de superação. Ela via mulheres que antes tinham o olhar vazio agora, costurando com orgulho e esperança renovada. A presença de Tiago no local não era a de um pequeno ditador, mas a de um facilitador que servia a todos com uma paciência que parecia não ter fim. Certa tarde, uma crise inesperada atingiu a Casa do Livro. Uma inspeção municipal, movida por denúncias anônimas e maldosas, alegou que o prédio antigo precisava de reformas estruturais urgentes, que custariam uma fortuna impossível de pagar naquele momento. O risco de fechamento imediato pairou sobre o projeto, e o medo voltou a assombrar o coração de Lúcia. Tiago, porém, manteve-se calmo, segurando firmemente o pequeno relógio de bolso do seu avô, que parecia pulsar em sua mão. Ele se retirou para a pequena capela que haviam construído nos fundos, um lugar de silêncio e oração, onde a luz do sol entrava de forma suave, através de vitrais simples. Ele não pediu por dinheiro ou por um milagre estrondoso, mas pediu por clareza e pela força necessária para proteger o sonho de tantas pessoas. Enquanto estava ali, em total silêncio, ele ouviu passos leves sobre o piso de madeira. Não era o segurança nem um dos alunos, mas uma presença que trazia consigo uma calma tão profunda que o ar parecia ter ficado mais leve. Você já sentiu que, quando todas as portas parecem se fechar, surge um caminho onde antes só havia um muro de impossibilidades? Se você confia que a mão de Deus sustenta aqueles que agem com retidão e amor, deixe seu like e inscreva-se para ver como a providência se manifesta no meio da tempestade. O homem da jaqueta de couro estava lá novamente, sentado silenciosamente no último banco da capela. Ele não trazia papéis ou dinheiro, mas carregava nas mãos uma pequena caixa de madeira polida. Ele olhou para Tiago e disse com uma voz que soava como o sussurro do vento nas árvores: "A estrutura de um sonho não é feita de cimento ou tijolos, Tiago, mas da verdade que sustenta cada parede." Ele abriu a caixa e revelou uma coleção de cartas antigas, amareladas pelo tempo, trocadas entre o pai de Valentina e o avô de Tiago. Nas cartas,
O remetente admitia explicitamente que a fraude fora planejada para evitar a falência da família herdeira, confessando que a verdadeira propriedade de todo aquele quarteirão, incluindo o terreno do shopping, legalmente pertencia à linhagem de Tiago. Aquelas cartas não eram apenas papéis, eram as chaves finais da justiça que nenhum advogado ou inspetor corrupto poderia contestar. O estranho sorriu, e antes que Tiago pudesse fazer qualquer pergunta, levantou-se e saiu para o pátio ensolarado. Tiago levou as cartas ao advogado imediatamente, e a notícia de que ele era o proprietário legal do terreno onde o shopping operava causou um terremoto financeiro na cidade. Em vez de pedir o fechamento do shopping ou exigir indenizações astronômicas para proveito próprio, Tiago fez uma proposta que chocou a todos. Ele exigiu que uma porcentagem de todo o lucro do shopping fosse destinada permanentemente para fundos de educação e saúde na periferia. Valentina, ao saber disso, desmoronou em seu pequeno apartamento alugado. Ela esperava que Tiago fosse usá-las para esmagá-la, mas ele estava usando-as para levantar milhares de pessoas. A justiça estava se cumprindo não através do ódio, mas de uma transformação profunda na estrutura da cidade. Tiago percebeu que a verdadeira vitória não era ter o nome na escritura do terreno, mas ver a luz da educação expulsando as trevas da ignorância de uma comunidade inteira. O menino de chinelos agora ditava as regras de uma nova economia baseada na generosidade e na transparência absoluta. A notícia da nova gestão do terreno do shopping center espalhou-se por toda Curitiba como um hino de esperança para os esquecidos. Tiago, agora com 10 anos, via sua rotina mudar drasticamente, mas sua alma permanecia ancorada na simplicidade que aprendeu nos dias de escassez. A Casa do Livro não era mais apenas um projeto local, tornou-se o epicentro de uma mudança cultural que desafiava a lógica da ganância. No entanto, o sucesso trouxe novos adversários, desta vez mais sutis e perigosos que Valentina. Grandes corporações, temendo que o modelo de lucro social de Tiago se espalhasse, começaram a pressionar o governo para criar leis que dificultassem a manutenção de centros comunitários independentes. O menino via-se agora no centro de uma arena política, onde as palavras eram usadas como armas e as promessas eram feitas de vidro. Ele passava noites em claro, sentado à mesa de madeira da biblioteca, estudando leis e decretos com a mesma intensidade com que antes buscava moedas no lixo. Lúcia, observando o cansaço no olhar do filho, temia que o peso da responsabilidade roubasse a infância que ele finalmente começara a viver. Certa manhã cinzenta, um oficial de justiça, acompanhado por homens de terno escuro, chegou à Casa do Livro com uma ordem de interdição temporária, alegando que o centro precisava de uma auditoria externa, por tempo indeterminado. O clima de festa e aprendizado foi substituído por um silêncio pesado e angustiante. As crianças, com seus livros em mãos, olhavam para Tiago buscando uma resposta que ele mesmo não tinha naquele momento. O advogado da família, embora competente, explicou que a manobra jurídica era complexa e poderia levar meses para ser revertida nos tribunais. Tiago sentiu um nó na garganta, o mesmo nó que sentiu no shopping quando foi chamado de lixo. Ele caminhou até o jardim, onde o pequeno relógio de bolso do avô parecia pesar toneladas em seu bolso. Ele sentou-se no banco de madeira sob a sombra de uma araucária e fechou os olhos, buscando o silêncio que costumava encontrar na capela. A sensação de impotência era esmagadora, como se todo o esforço para construir um mundo mais justo estivesse sendo varrido por um sopro de papel e carimbos burocráticos. Você já sentiu que, por mais que tente fazer o bem, o sistema sempre encontra uma forma de tentar apagar a sua luz? Se você acredita que a força da verdade é maior do que qualquer decreto injusto assinado por homens poderosos, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se para fortalecer a nossa união. Enquanto a angústia crescia, Tiago sentiu uma presença familiar ao seu lado. Não precisou abrir os olhos para saber quem era. O perfume de nardo misturado ao cheiro de terra molhada denunciava a chegada do homem da jaqueta de couro. O estranho não trazia documentos ou defesas jurídicas, mas trazia uma pequena flauta de madeira esculpida à mão. Ele começou a tocar uma melodia suave, tão pura que os pássaros do parque pararam para ouvir. Quando a música terminou, o homem olhou para Tiago e disse com uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo: Tiago,
Os muros de Jericó não caíram por causa de espadas, mas porque a voz do povo em harmonia foi mais forte que a pedra. A verdade não precisa de permissão para existir. Ela simplesmente é. Ele entregou a flauta ao menino e disse que a resposta para a crise não estava nos tribunais, mas na transparência absoluta do coração. O estranho apontou para a multidão de pais e alunos que se aglomerava do lado de fora dos portões e sugeriu que Tiago fizesse algo que ninguém esperava: que ele abrisse todas as contas e todos os documentos do centro para o público, em plena praça, sem esconder um único centavo. Tiago entendeu o recado. Em vez de se esconder atrás de liminares, ele convocou uma assembleia pública na Praça Central de Curitiba, convidando toda a imprensa e até seus opositores. Ele montou grandes painéis, mostrando cada doação recebida, cada livro comprado e cada centavo investido no tratamento médico de sua mãe e na educação das crianças. A clareza era tamanha que os auditores enviados pelas corporações não encontraram uma única vírgula fora do lugar. Pelo contrário, descobriram que Tiago estava usando sua própria herança para cobrir despesas que o shopping deveria pagar. A opinião pública virou-se instantaneamente contra os políticos e empresários que tentavam fechar a Casa do Livro. A pressão popular foi tão avassaladora que a ordem de interdição foi revogada em menos de 24 horas, e o governador foi obrigado a assinar um decreto protegendo centros culturais comunitários de qualquer perseguição política futura. A vitória foi pública, mas a transformação foi íntima. Valentina, que assistia a tudo pela televisão em seu pequeno quarto, sentiu um aperto no peito que não era de raiva, mas de uma profunda vergonha. Ela percebeu que Tiago não estava apenas ganhando batalhas. Ele estava mudando a alma da cidade através da exposição da verdade. Ela decidiu que não poderia mais viver nas sombras do seu passado, e naquela mesma tarde, procurou o advogado de Tiago para confessar algo que guardava em segredo: o paradeiro de outras joias e documentos que seu pai havia escondido para que nunca fossem devolvidos à família de Lúcia. Esse ato de rendição foi o primeiro passo real para a sua própria cura. Tiago recebeu a notícia com serenidade e, em vez de processá-la novamente, ofereceu a ela a oportunidade de trabalhar como voluntária na organização do acervo histórico da Casa do Livro, lidando justamente com as memórias que ela tanto tentou apagar. A história termina este capítulo com a imagem de uma Curitiba diferente, onde o brilho do shopping já não ofuscava a luz da sabedoria que emanava da periferia. Tiago, sentado no telhado da Casa do Livro ao entardecer, olhava para o horizonte e via o homem da jaqueta de couro caminhando entre os carros parados no trânsito, tocando a cabeça de uma criança aqui e sorrindo para um trabalhador cansado ali. Ele compreendeu que a presença de Cristo não se manifestava em raios ou trovões, mas na coragem de ser transparente em um mundo de segredos e na paciência de esperar que a verdade, como uma semente no asfalto, encontrasse seu caminho para a luz. O pequeno relógio de bolso agora marcava um novo tempo. Um tempo onde a dignidade não era um luxo para poucos, mas um direito sagrado de todos os que buscavam a justiça, com mãos limpas e coração puro. A Casa do Livro era agora um farol inabalável, e sua luz, alimentada pela fé de um menino e pela presença silenciosa de um Deus que caminha entre nós, nunca mais seria ameaçada pela escuridão da ignorância ou da soberba. Com o passar dos meses, a Casa do Livro tornou-se um refúgio de paz, mas o coração de Tiago ainda guardava uma pequena inquietude. Ele via que, embora as feridas externas da comunidade estivessem cicatrizando, o ódio e a mágoa ainda sussurravam nos cantos escuros da cidade. Valentina, agora cumprindo sua jornada de redenção, trabalhava arduamente na organização de documentos antigos, mas o peso do seu passado a impedia de olhar as pessoas nos olhos. Tiago observava a ex-herdeira com uma curiosidade silenciosa, percebendo que a verdadeira justiça não estaria completa enquanto houvesse um abismo de silêncio entre eles. Ele sabia que o perdão não é um sentimento súbito, mas uma decisão que se toma a cada manhã, como o ato de abrir as janelas para deixar a luz entrar. Lúcia, com sua sabedoria de mãe, encorajava o filho a ser o primeiro a estender a ponte, lembrando-o de que a mão que oferece uma flor sempre guarda um pouco do perfume. Tiago sentia que um novo ciclo estava para começar. Um ciclo que exigiria mais do que documentos legais. Exigiria a coragem de tocar as cicatrizes da alma.
Em uma tarde de sol suave, Tiago encontrou Valentina chorando escondida entre as prateleiras de história antiga. Ela segurava uma fotografia de seu pai e um bilhete que Tiago nunca tinha visto. No bilhete, o pai de Valentina confessava que sua maior tristeza não foi a perda do dinheiro, mas o medo de que sua filha herdasse sua ganância em vez de sua inteligência. Valentina sentia que tinha falhado com o único homem que amou, transformando o legado da família em um símbolo de vergonha. Tiago sentou-se ao lado dela, sem dizer nada por um longo tempo, apenas respeitando o lamento daquela mulher que antes parecia ser feita de gelo. Ele percebeu que a armadura de arrogância dela era, na verdade, uma prisão que ela mesma não sabia como abrir. O menino lembrou-se do homem da jaqueta de couro e de como ele sempre aparecia para trazer clareza nos momentos de maior escuridão. Ele fechou os olhos por um segundo, pedindo que as palavras certas encontrassem seu caminho através do seu coração infantil. Você já percebeu que o perdão é a única chave capaz de libertar tanto o prisioneiro quanto o carcereiro de uma vida de amargura? Se você acredita que a misericórdia de Deus é capaz de restaurar até os corações mais endurecidos, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar o desfecho desta transformação. Subitamente, a porta da biblioteca se abriu e o homem da jaqueta de couro entrou, carregando um copo de água fresca e um pequeno pedaço de linho branco. Ele não foi até Tiago, mas caminhou diretamente até Valentina e entregou o copo a ela com um olhar de infinita paciência. Ele disse com uma voz que parecia acalmar as batidas do coração: Valentina, o ontem é uma página que já foi escrita, mas o hoje é um pergaminho em branco que Deus coloca em suas mãos. Não se limpa uma mancha com mais sujeira, mas com a água pura do arrependimento. Ele usou o pano de linho para secar as lágrimas dela, um gesto tão simples e carregado de uma autoridade ética que Valentina sentiu como se um fardo de 1000 quilos tivesse sido retirado de seus ombros. O estranho, então, olhou para Tiago e fez um sinal para que ele se aproximasse. O menino obedeceu, sentindo que aquele era o momento da verdadeira culminância de sua jornada. Tiago estendeu a mão para Valentina e, pela primeira vez, chamou-a pelo nome sem nenhum traço de ressentimento. Ele disse que o passado de suas famílias não precisava ditar o futuro deles e que a casa do livro também pertencia a ela, se ela decidisse usá-la para o bem. O homem da jaqueta de couro observava os dois com um sorriso que iluminava todo o recinto, mesmo sem haver lâmpadas acesas naquela parte da sala. Ele explicou que a força do Cristo não se manifesta na destruição do inimigo, mas na transformação do inimigo em irmão através do serviço e da verdade. Valentina, tocada por uma graça que nunca julgou merecer, aceitou a mão de Tiago e prometeu dedicar o resto de sua vida a desfazer os nós de injustiça que seu pai havia criado. O estranho, então, caminhou em direção à saída, e ao passar pelo portal, sua imagem pareceu fundir-se com a luz do sol, deixando apenas o som de uma canção de ninar que Lúcia costumava cantar para Tiago quando eles ainda viviam no barraco. A paz que se instalou na biblioteca era tão sólida que todos os presentes pararam o que estavam fazendo, sentindo que algo eterno acabara de acontecer diante de seus olhos. Com o passar dos anos, a Casa do Livro não era mais apenas um edifício, mas o coração pulsante de uma Curitiba que aprendera a olhar para os seus filhos mais humildes. Tiago, agora um jovem homem com o olhar sereno e firme, tornou-se um exemplo de que a sabedoria é a única herança que ninguém pode roubar. Lúcia, com seus cabelos prateados pela experiência e as mãos totalmente recuperadas, sentava-se todas as manhãs na varanda da nova casa, costurando não apenas tecidos, mas esperança nos corações das novas aprendizes. Valentina, por sua vez, transformara sua vida de forma radical. A mulher que outrora ria da pobreza, agora dedicava cada hora do seu dia a garantir que nenhuma criança passasse pela humilhação que ela mesma infligira a Tiago no passado. A cidade mudara seu ritmo, e o shopping, antes símbolo de exclusão, agora abrigava uma extensão da biblioteca e centros de apoio social. A justiça divina, que começou com um pedaço de pão e um livro de couro em uma noite de chuva, completara seu ciclo de restauração, provando que o amor e a verdade têm o poder de reconstruir o que o orgulho tentou destruir. Tiago frequentemente voltava ao degrau daquela velha igreja de pedra, onde tudo começou a mudar. Ele não ia lá para recordar a dor,
mas para manter viva a memória da gratidão. Em uma dessas tardes, enquanto o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados e violetas, ele sentiu novamente aquela paz profunda que desafia a lógica humana. Olhando para a multidão que passava apressada, ele percebeu que o homem da jaqueta de couro nunca deixou de caminhar por aquelas ruas. Ele estava presente no sorriso de um estranho, no gesto de ajuda de um vizinho e no silêncio respeitoso de quem busca a verdade. Tiago retirou do bolso o relógio de seu avô e viu que ele marcava o tempo da eternidade, onde cada ato de bondade ecoa para sempre. Ele compreendeu que a maior lição de sua vida não foi a conquista da riqueza, mas a descoberta de que Deus se manifesta nas pequenas escolhas diárias de paciência, perdão e resistência pacífica. A Casa do Livro era agora um monumento vivo a essa verdade inabalável. Você já parou para pensar que a sua paciência diante da injustiça de hoje pode ser a semente do milagre de amanhã? Se esta história fortaleceu a sua fé e lembrou que ninguém é invisível aos olhos do Criador, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem precisa de esperança. A moral desta história é clara e profunda. A verdadeira nobreza não reside nos títulos ou na conta bancária, mas na capacidade de permanecer justo quando o mundo é injusto e de perdoar quando todos esperam vingança. Tiago e Valentina mostraram que o arrependimento e a misericórdia são as pontes que nos levam de volta à nossa humanidade perdida. O brilho de um diamante nada vale perto da luz que emana de um coração que aprendeu a servir. A presença de Cristo na vida cotidiana não se faz com espetáculos, mas com o silêncio que protege, a mão que levanta e a palavra que cura. Que cada um de nós possa ser um portador dessa luz, transformando cada humilhação em uma oportunidade de crescimento e cada dor em um degrau para a sabedoria eterna. A jornada de Tiago nos ensina que, enquanto houver fé e livros abertos, a escuridão nunca terá a última palavra sobre as nossas vidas. Se esta jornada de Tiago lembrou você de que Deus vê cada sacrifício e age no tempo certo para exaltar os humildes, apoie-nos com seu like e inscreva-se no canal para mais histórias de transformação. Escreva nos comentários a palavra vitória, se você também acredita que o bem sempre triunfa através da paciência e da fé inabalável.